Irmãos, eu confesso que, embora pessoalmente eu goste de temas para reflexão e tenho a impressão que não sou omisso na tarefa reflexiva na Igreja do Senhor quanto à teologia bíblica, a mim e ao meu coração, os desafios que se mostram mais encantadores são as reflexões que apontam para realidades práticas na vida. Nós poderíamos falar que dentro dos espectros das ênfases do trabalho exegético, da preparação do sermão, nós teríamos basicamente o universo exegético em si, que é a exploração do sentido do texto bíblico, o espaço teológico, que é a elaboração do sentido desse texto, e o espectro pastoral, que é a aplicação desse. Uma mensagem deve ter esses três aspectos. E isso diz respeito não apenas à prática da ministração bíblica, mas isso diz respeito à prática da meditação bíblica. Um dos temas que nós vamos estudar nos nossos estudos de quinta-feira. Então, aproveito e faço o convite aqui para que eles virem. Nas disciplinas espirituais, nós vamos pensar como que o cristianismo elabora a meditação bíblica. A meditação cristã tem uma característica própria, assim como a oração cristã tem uma característica própria também. A prática da oração é uma prática vivida e experimentada nas grandes religiões. Não apenas dentro do espectro da cristandade, pentecostais, ortodoxos, católicos e protestantes históricos oram, mas em outras religiões também, muçulmanos oram, budistas oram, hinduístas oram e outros tantos oram. A simples prática da oração não indica necessariamente que a pessoa está a fazer este exercício segundo a vontade de Deus. Certamente há uma instrução bíblica a este respeito e penso que não estaria errado se dissesse que nós temos muito que amadurecer neste aspecto. Não apenas na compreensão desta realidade, mas com a devida compreensão, a prática desta realidade. Sendo assim, hoje pela manhã, eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, para que nós reflitamos sobre a relação que há entre a fé e a oração. Esta reflexão, confesso para os irmãos, vai me conduzir, ou melhor, já está me conduzindo, desde o primeiro sermão que anunciamos na semana passada, proferimos, quanto neste de hoje em especial, mas nos próximos também. A proposta é que nós reflitamos na palavra do Senhor sobre o conteúdo da oração. O que orar? Como orar? Pelo que orar? Por quem orar? Como se ora? Não é simplesmente proferir palavras ou simplesmente dizer aquilo que estamos sentindo em nosso coração. Há esta dimensão, mas há uma instrução bíblica a este respeito. Quantos de nós que sinceramente não poderemos dizer que devemos e podemos melhorar na nossa prática de oração? Quantos que sinceramente buscam a Deus em oração não podem afirmar que gostariam de experimentar uma prática de oração mais pungente, mais significativa? Quantos não podem testemunhar momentos de sua vida em que foram visitados por profundas convicções de estar sendo ouvidos e atendidos, e outros que têm a sensação de que as palavras não passam do teto? Ora, se esta é a realidade, e é a realidade de todos nós, como os próprios discípulos de Cristo pediram a Cristo para ensiná-los a orar, não há nada mais sábio e apropriado do que sentar aos pés do Senhor para aprender com o Senhor sobre esta prática. E é neste sentido que eu lhe convido a hoje vermos uma das intercessões bíblicas, que é a intercessão de Paulo pelos crentes de Filipos, descrita logo na abertura de sua carta. E por quê? É um padrão de Paulo. Depois de se apresentar, ele costumava já de cara apresentar o motivo da oração que ele carregava consigo quanto àquela igreja, tanto de gratidão quanto de intercessão, que também haverá de ser motivo do nosso estudo na outra aula de escola dominical e um pouco também nos nossos estudos. Está tudo conectado. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações,
pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra acaba de ser lida. Senhor Deus, confiados em tua promessa, de que tu habitas no meio do teu povo, de que tu comunicas uma graça especial à tua igreja quando coletivamente, como um corpo, ela busca a ti em oração, em adoração pública, de que tu és o pastor da igreja que está a alimentar o teu rebanho, é que eu me fio de esperança e rogo a iluminação do teu Espírito sobre nós nesse instante, sobre mim mesmo, que vou falar a despeito dos equívocos de minha alma, de minha mente, dos equívocos que ocorrem dentro de mim, e pela igreja, a despeito também das nossas limitações como gente do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Dependemos da assistência do teu Espírito, agindo em todos, e é por isso que nós suplicamos agora, em nome de Jesus. Amém. Como eu havia dito inicialmente, as religiões têm suas práticas de oração, mas o que torna a prática da oração cristã singular? Nós podemos colocar isso de uma outra maneira. Qual é a relação que há entre a fé, o meu conteúdo de fé, aquilo que eu acredito, e a minha prática da oração? Alguém já falou que você pode conhecer a verdadeira teologia de alguém quando ela está no seu quarto, em secreto, orando. Ali aparece a sua teologia. Não precisamente na oração pública, mas precisamente na sua vida privada de oração. Naquilo quando ela sabe que ninguém mais está vendo, está só ela e Deus. Ali aparece o que ela crê, ali aparecem seus temores, que é o que ela crê também, por outro lado. Ali aparecem seus amores, ali aparece o quadro de valores da vida de alguém. Agora, se nós temos o que temos dentro de nós e passivamente ou ativamente apresentamos a Deus em oração, podemos também pensar que podemos desenvolver, amadurecer esta prática para que ela se torne mais saudável, bíblica, acertada. E para isso nós precisamos olhar para o Senhor e como Ele nos instrui a este respeito. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. O progresso da fé será resultado da nossa petição por isso? Não me parece que a Escritura aponta nesta direção. Embora uma necessidade, como todas as outras, devam ser apresentadas diante de Deus, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, de alguma maneira, fé e oração e palavra estão unidos. Você não pode dissociar um da outra. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o resultado da fé vem pela pregação da palavra. Mas o que vem depois? Nós ganhamos a fé quando oramos, pedindo que Deus nos aceite, e assim a fé vem como consequência da oração. Ou nós ganhamos a fé quando nós oramos pelo progresso da fé. Vejam que estes elementos estão interligados. E pela Escritura Sagrada nós podemos dizer que a fé é um dom de Deus, que nos é comunicado pela pregação bíblica e que nós recebemos e desenvolvemos diante do Senhor. Agora, a nossa fé afeta diretamente a nossa oração, porque aquilo que nós falamos reflete aquilo que nós cremos, com os outros e com Deus também. Isso me faz lembrar uma pessoa que recebi como membro da igreja quando pastoreava lá em Suzano. E aquela pessoa disse: olha, eu era líder de igreja, eu dirigia cultos e tudo mais, mas estudando a palavra e ouvindo aqui, eu não sei mais orar.
Porque eu percebia que tudo aquilo que eu chamava de oração não era precisamente oração. Eu decretava, determinava, amarrava, fazia, acontecia, e no final eu estou vendo pela Escritura Sagrada que não é isso que a Bíblia diz. Eu não sei orar. Quando eu abro a boca, eu vou dizer o quê? Porque muitas pessoas, inclusive, chamam de oração conversas com outro, que não é nem Deus, com o arqui-inimigo de nossas almas. Oração de guerra, e fica falando com capeta. Não é? Quer dizer, a oração, que é uma conversa que nós temos com Deus, não faz nenhum sentido ele ser direcionado a qualquer outra pessoa que não o próprio Deus. Essa é uma característica singular, básica, inclusive, da fé cristã. Esta é a oração cristã. Nenhum de nós acreditaria que uma oração aceitável diante do Senhor é aquela que não é apresentada ao próprio Senhor. Se a oração é uma conversa nossa com Deus, então importa que nós saibamos o que Deus diz a esse respeito. O que agrada ao Senhor. O que Ele orienta em Sua palavra. O que Ele nos instrui. Como que nós podemos trabalhar, inclusive, as coisas que estão dentro de nós, de uma maneira que agrada ao Senhor. Assim, nós vamos refletir nesta oração sobre a relação entre a fé e a oração. Paulo escreve essa carta aos Filipenses, uma igreja que ele plantou quando estava nas suas viagens missionárias. Uma igreja que foi fundada por ele pela sua equipe, a equipe que contava com Silas, com Timóteo e Barnabé. Já no início da expansão do evangelho, como está descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Depois mesmo de ter se separado de Barnabé, houve uma confusão lá, e ele sai com Silas e se dirige à região do continente europeu, passando o estreito. Ele prega o evangelho, pessoas creem. E aquela igreja nasce já num contexto de conflito, de tensão. Paulo é preso, ele é espancado, ele juntamente com o seu companheiro. A igreja que nasce já vendo essa oposição dentro do evangelho, vendo o testemunho de Cristo ali, pessoas que desde o início participaram. Aliás, a igreja de Filipos foi a primeira igreja a ser parceira e mantenedora do ministério missionário do apóstolo Paulo. Não era uma igreja que queria o apóstolo só para si. Nós fomos abençoados por ele tem condições de abençoar outras pessoas, e Paulo diz isso no final, no último capítulo. Ele diz que vocês foram aqueles primeiros que se associaram comigo no meu ministério, e que Deus retribua bastante do que tem. Então, do que vocês têm dado. Aí, depois de fazer essa apresentação, Paulo se apresenta, como é costume de suas cartas, ele e Timóteo como ajudante, enviado posteriormente na equipe. Ele diz: Paulo e Timóteo, nós como servos de Cristo, estamos escrevendo esta carta aqui. Ele diz: a todos os santos, aqueles todos que Deus separou no meio da cidade de Filipos, uma cidade grega, uma cidade pagã, com tantas outras divindades. Deus separa algumas pessoas para tornarem cristãos. Ele diz, inclusive, destacando bispos e diáconos, mostrando que aquela igreja, num período curto de tempo, não apenas nasceu, mas cresceu, amadureceu e formou sua liderança própria. Detalhe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Este momento e digo por experiência própria de ter vivido, é um dos momentos difíceis e necessários em uma parte significativa dos nossos campos missionários. Muitos daqueles que foram enviados com habilidades evangelísticas fortemente, mas encontram a dificuldade de passar no segundo momento da vida da igreja, que é formar a sua própria liderança. E na cabeça de muita gente tem um estigma de que o missionário é só o evangelista. Não tem gente, eu já ouvi várias vezes pessoas falando comigo assim: mas tem um perfil de pastor, tem um perfil de ensinar, de professor, o que é que tem a ver com missionário? Porque a igreja precisa crescer e amadurecer, ela não pode ficar só nessa primeira fase. E foi o que ocorreu. Paulo plantava e deixava sempre alguém que dava continuidade ao trabalho. De tal maneira que a igreja de Filipos nasce, agora cresce, amadurece e segue. Veja, isso é um padrão em Paulo. Quando ele escreve, por exemplo, a sua carta a Tito, a quem ele deixa para amadurecer o trabalho lá em Creta, ele diz que você dê continuidade às coisas que eu comecei. E neste caso, quando ele estava escrevendo a Tito, ele diz que sobre cada igreja constitua presbíteros e liderança. Ou seja, Paulo fez nascer, mas havia um segundo momento que ainda não ocorria na vida da igreja. Por que estou falando isso? É natural que na vida cristã nós passemos por um progresso, que vai desde o nascimento da fé, quando conhecemos Deus, quando temos fé no Senhor, quando o enxergamos como nosso Pai e apresentemos singelas, simples e verdadeiras orações. Mas assim como a igreja amadurece, desenvolve sua liderança, desenvolve tônus muscular, ministerial e espiritual para se expandir, na vida cristã individual também é preciso haver esse progresso.
para que não incorramos naquela estagnação de uma eterna infância espiritual, como ocorria na igreja de Corinto, ao ponto de Paulo dizer que muitos eram crianças, que não dava para dar um alimento mais sólido porque eles não suportavam. Ou o autor aos Hebreus também dizer que eles tinham que ser alimentados com leite porque eles não tinham condições de um alimento mais sólido também, que muitos já deveriam ser mestres, dado o tempo de fé que têm. Ora, se isso é verdade quanto ao todo, é verdade quanto ao particular que estamos falando sobre a oração. Não é saudável imaginarmos que alguém que, tendo crido em Cristo e que tem progredido em algumas áreas da vida, não encontre também amadurecimento e progresso na sua vida de oração. A pessoa lê, discute, debate, mas é infantil e não sabe o que fazer e não tem lugar no seu hábito de oração. Então vejamos que, baseado nisso, pelo que Paulo orou pela igreja de Filipos. Vejamos a relação entre a fé e a oração. A partir do verso número 3 até o verso número 5, nós temos uma oração de gratidão. E nós podemos dizer que, baseado nestes versículos aqui, a relação entre a fé e a oração é que a oração é uma expressão, ou pode ser uma expressão de gratidão pela fé. É como aparece aqui, a oração como uma expressão de gratidão pela fé. Olha o que o texto nos diz. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Por que Paulo fala isso? O ato de ações de graças não é um ato piedoso, bonitinho, para a gente achar bonito. Ah, fulano como é bonito, sempre agradece, né, pelas coisas que tem. Irmãos, nós temos que agradecer, agradeçamos sempre. Fala para nós, seja grato. É verdade. Só que a gratidão, para fazer sentido, ela tem que ser fruto de uma expressão de que a ação de Deus está por trás. Eu me lembro quando visitei uma certa família que foi uma ovelha lá em São Paulo, e não em Suzano, quando eu estava iniciando o meu ministério, e nós chegamos lá, eu e Veridiana fomos convidados para almoçar naquela casa, e chegamos, e eles disseram assim, olha, pode comer porque já está orado. Eu dei risada aqui, eu digo, já está abençoado, já está energizado, protegido espiritualmente. Não é assim... Senhor, que não faça mal essa oração. Já está orado, pode ver que já está benzido, mais ou menos isso. E eu ri porque eu disse, isso mostra uma maneira de olhar a oração quase como uma coisa mística ou uma espécie de purificador espiritual, né? Se você neutraliza os possíveis prejuízos que possa ter, sei lá, se a pessoa consagrou para sei lá o quê. Estou um pouco preocupado com isso. A oração de gratidão pela refeição era uma expressão de que Deus esteve presente em todo o processo, e por isso eu agradeço. Para que eu jamais confie no meu próprio braço para trazer o alimento para dentro de casa. Para que por mais esforço e suor que eu tenha feito, tudo, desde o meu trabalho até o trabalho de todo mundo na cadeia, estava envolvido. Por isso eu agradeço. Agradeço por mim, agradeço por quem plantou, é por tudo, é reconhecer. Este é o ponto. Então, quando Paulo dá graças aqui pelos crentes de Filipos, presta atenção que isso é importante. A gratidão não está porque nós vemos virtudes na vida das pessoas. A gratidão a Deus é porque nós vemos a ação de Deus nas virtudes da vida das pessoas. Senão não faz sentido agradecer a Deus. Agradeça a pessoa direto. É só você mesmo que tem que agradecer. Aí seja um ateu coerente, né? Se agradeça a pessoa porque acredita que só tem a pessoa ali no meio. Mas se tem algo por trás, agindo na vida da pessoa, aí a nossa fé inclui na nossa oração gratidão. Gratidão por entender que Deus agiu pessoalmente na vida daquelas pessoas. Por isso ele diz, por tudo o que recordo de vós. Quando Paulo se lembrava dos filipenses, ele agradecia a Deus, porque ele se recordava de diversos socorros e apoio que a igreja de Filipos deu a ele mesmo, inclusive. O capítulo 4 ele fala disso. Quando nenhuma igreja tinha se associado comigo, vocês se associaram e mandaram mais do que eu precisava, mais de uma vez. Eles não estavam recebendo mais nenhum benefício da parte do apóstolo Paulo, tinha sido ele quem tinha plantado a igreja há anos atrás, mas não era mais o pastor da igreja, não era o plantador, era outro que estava tomando conta, mas continuaram sendo gratos a Deus e abençoando o ministério dele. E ele agora, quando lembra da igreja de Filipos, a igreja não foi uma bênção na minha vida. Tudo que eu lembro que Deus está fazendo em vocês é motivo de minha gratidão. Versículo número 4. Há um compromisso pessoal de Paulo aqui. Olha o que ele diz. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações.
eu confesso uma coisa, meus irmãos, entre as minhas tantas deficiências pastorais, e não são poucas, essa é uma delas. Sempre que eu leio as orações de Paulo pelas igrejas, eu sinto-me envergonhado. O quanto aquele homem apresentava diante de Deus a vida dessas pessoas, numa constância que eu não consigo fazê-lo. Diária, como ele está dizendo aqui. Sempre apresento diante de Deus, por todos vós, súplicas com alegria. Paulo tem um compromisso constante de oração pelos crentes de Filipos, por quem ele ora particularmente com alegria, devido à verificação da graça de Deus. Porque nós podemos orar com sentimentos distintos com relação às pessoas e o que nos recordamos dela. Alguns a gente pode orar por dó. A gente tem pena. Fulano, coitado, se perdeu, está longe, está ruim, está mal. Você ora com o coração partido, chorando. Outros você ora com alegria. Senhor, que bênção é fulano. Que bênção é na minha vida, na vida das outras pessoas. Abençoe, conserve o santo, dedicado, e por aí vai. Oração com alegria. Nós temos, e a igreja de Filipos era uma dessas igrejas por quem Paulo orava com alegria, porque via a evidência da graça de Deus trabalhando na vida deles. No verso de número 5, ele apresenta um motivo particular e especial dessa sua oração de gratidão. Olha o que ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Que dedicação e que maturidade espiritual daquela igreja. Que não era passiva, que não pensava só em receber, que não pensava no ministério como uma conta de custo-benefício ou de consumo de mercadoria. Eu pago a minha taxa na agremiação, a minha mensalidade com dízimo e exijo os produtos que eu quero, que eu estou pagando, e não é pouco não, é 10% do meu salário. Não é? Não. Aquela igreja, diz o apóstolo Paulo, foi uma igreja que cooperou no Evangelho, desde o primeiro dia. Neófito. Nasceu na fé e entendia que o Evangelho não era simplesmente um produto para consumir, mas o Evangelho era a bênção de Deus a se espalhar pela terra, e ele recebia e entregava para os outros, e estavam participantes pela providência divina. Pode ser que isso tenha ocorrido precisamente porque aquela igreja já nasceu no meio de luta. Então eles nunca tiveram uma visão romântica de que a fé cristã e a igreja é uma coisa bonitinha, onde tudo dá certo. Eu vou, pintei o meu cabelo, ponho uma roupa bonita para os meninos, aí eles vão na igreja, se cantam, um corazinho bem bonitinho. Não, a coisa já começou pegando fogo lá. E isso, olha, é a graça que salva, é a graça que está no meio da luta, e ela é o que nos capacita a enfrentar essa luta e vai capacitar outros também, e nós estamos envolvidos em tudo isso. A igreja perseverou e foi constante, enviando ofertas à igreja em Jerusalém, quando veio uma grande fome em Jerusalém depois, e essas igrejas gentílicas é que estavam sustentando os irmãos judeus. Aqui, queridos, nós vemos que Paulo agradece a Deus por tudo que ele lembra dos crentes filipenses, porque ele intercede constantemente, com alegria, por ter visto tantas evidências na operação da graça de Deus, particularmente em apoio ao seu ministério. Uma igreja que é instrumento amadurecido da graça de Deus, preste atenção que esse é o ensino dessa parte aqui. Ela evidencia isso no testemunho dos seus membros, sendo também uma comunidade perseverante na cooperação missionária. E nós devemos orar por isso, como Paulo orou. Você quer um motivo de oração pela sua igreja? Ore para que Deus dê essa maturidade, para que essa igreja seja perseverante no apoio missionário, para que ela progrida na fé, como ele está dizendo aqui. Que Deus nos amplie, que Deus nos amplie a nossa capacidade de testemunho e de parceria, que nós não sejamos consumidores de religião. Eu entrego o que eu recebo. Não, eu entrego para contribuir no reino de Deus. Presta atenção, Jesus nos ensinou isso na oração modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois, venha o teu reino. Não é me ajude a construir o meu reino, o que eu quero. Venha o teu reino sobre a terra. Vai chegar lá no final do ano, você vai ver, quando a gente for ver a instrução do catecismo sobre o venha o teu reino. É isso aqui. Essa mudança espiritual é fruto da graça do Espírito vindo sobre os corações. Depois nós vemos que a relação entre a fé e a oração progride nos versículos seguintes, de 6 a 8, com Paulo demonstrando que a oração como uma expressão da fé.
Eu oro por aquilo que eu creio, por aquilo que eu acredito. Ou seja, o conteúdo da minha fé afeta a minha oração e a guia. Ela não é apenas eu falar o que eu penso, mas ela é um instrumento daquilo que eu acredito. Veja o que ele nos diz dos versos 6 a 8. Primeiro, verso número 6, ele afirma uma plena certeza. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A gratidão no coração de Paulo pelaquela igreja, que depois vai afetar a sua oração final, nós vamos ver um pouco mais adiante, que se baseia numa verdade. Ele diz, eu estou plenamente certo, eu não tenho dúvida, eu tenho uma convicção em meu coração que não há dúvida nenhuma. Aquele que começou a boa obra em vós, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem diferença de um maior do que o outro aqui, eles são iguais, e todos estão trabalhando na vida da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está. Este que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não começa a obra na vida de alguém e deixa pela metade. Não é administrador público irresponsável. Começou a obra e fica enferrujando, apodrecendo, vai gastar. E se perder, e ter que destruir porque foi mal planejado. Não. Deus que começa a boa obra na vida de alguém, conclui. Esta é uma certeza que Paulo tem. E isso afeta a sua oração. Afeta porque ele consegue orar de olhos abertos, sabendo em que momento está espiritual a vida dos outros, não de olhos fechados, como se fosse tudo bonitinho, porque não é. Mas cheio de esperança, porque ao reconhecer que está aqui, deve chegar aqui, num outro ponto. E sair de um ponto e chegar até um outro. E ora por esse progresso. Há uma evidência dessa certeza quanto aos filipenses. Porque, veja, se Paulo tem essa certeza, como Cristo mesmo falou, que aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora, né? Tem uma continuidade. Quando Paulo olha para os crentes de Filipos, ele vê essa evidência na vida deles, ou seja, a teologia que ele crê, ele vê evidências dos seus efeitos na vida dos crentes. Olha o que diz, verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Em outras palavras, ele está dizendo, de que vocês vão progredir até o dia de Cristo Jesus, é justo que eu pense assim. Porque aqui não é só uma mera conjectura teológica. Eu tenho razões claras para acreditar em meu coração que vocês já estão nesse progresso espiritual que Deus começou na vida de vocês. E ele continua no verso 7. Porque quer seja nas minhas algemas, sim, na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Presta atenção aqui. Quando Paulo olhava para a igreja de Filipos, ele diz, eu não tenho dúvida de que vocês vão chegar lá, no céu e na glória. E não é porque eu aprendi teologia com Gamaliel que disse da perseverança dos santos. É porque eu já vejo na vida de vocês sinais da graça redentora de Deus. E esses sinais tornam para mim muito claro que vocês já são do Senhor. E se já são, vai chegar lá. E quais são os sinais que Deus viu na igreja de Filipos? Quer seja nas minhas algemas, na defesa ou confirmação do Evangelho, todos são participantes da graça comigo. Mesmo Paulo estando preso, enfrentando lutas, aquela igreja não se acovardou, não se intimidou, não abandonou, mas pagava o preço de ser suporte da sua causa, da causa missionária. Indo em defesa. Quem vai em defesa de uma pessoa considerada criminosa? Quem vai em defesa de alguém correndo o risco de ser acusado como criminoso também injustamente? Você só vai na defesa se você tiver uma certeza de que aquilo que você defende é maior do que aquilo que lhe ameaça para não defender. Essa é a única razão. Então, se alguém tinha coragem de defender o Evangelho, dizer, estamos juntos, conta com a nossa oração, conta com a nossa oferta missionária, a igreja está forte aqui em Filipos, ela continua, é porque Deus já começou a trabalhar e diz, eu não tenho dúvida, vocês têm sinais explícitos de que Deus está com vocês, por isso eu não tenho dúvida. Quando o autor aos Hebreus fala sobre isto a gente chama de evidência da fé, porque a fé é uma coisa espiritual, é um conteúdo e uma adesão de fé que nós temos, mas ela se evidencia. Ele vai dizer o seguinte, que outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, como ocorreu com Paulo.
Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Pessoas que enfrentaram muito. Enfrentaram por quê? Porque eram simplesmente mais gloriosos que outros? Não. Preste atenção. Não tenhamos uma visão romanceada dos nossos irmãos do passado que enfrentaram perseguições. Eles eram de carne e osso igual eu e você. Sentiam o peso das ameaças do mesmo jeito. Sentiam medo do mesmo jeito. Mas eles tinham a convicção que Deus é soberano, de que Ele está conosco, de que a vontade maior e o poder maior está em Deus. E eles se fortaleceram nesta convicção, por isso que enfrentaram o que enfrentaram. E no verso número 8, nós vemos Paulo falar de saudades sobre-humanas. Ele diz, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Eu costumo dizer, quando estou conversando com alguém conhecido, abrindo meu coração por questões graves, sérias e importantes, fazer uso da expressão solene que a nossa confissão de fé fala, que são dos juramentos e de invocar a Deus como testemunha. Nós somos educados numa tradição muito anticatólica e faz com que a gente perca de vista alguns conceitos bíblicos verdadeiros, como juramentos. Jesus não proibiu os juramentos. Ele disse para você não ficar precisando jurar para tudo que você fala, porque é alguém indigno de crédito. O juramento, ele aparece em ocasiões solenes e importantes. E aqui, embora não seja um juramento, mas tem um peso semelhante, porque Paulo vai fazer uma afirmação e diz, pois minha testemunha é Deus. O que isso significa? Ele está colocando Deus na equação, diz, olha, o que eu estou falando aqui agora, Deus é testemunha do que eu estou dizendo. Quando alguém fala isso é algo grave, sério e solene. É diferente de eu simplesmente afirmar alguma coisa que deve ser por si só digna de crédito. Mas quando eu digo Deus é testemunha, eu estou dizendo, se Deus que me vê e está vendo o que eu estou dizendo aqui agora, se não for verdadeira, que Ele me castigue. Entende? Olha o ponto. Aí você pode dizer, mas Deus é testemunha o tempo todo. Mas você não está o tempo todo invocando o juízo de Deus sobre aquilo que você diz. Quando você fala isso, você está dando um ar de solenidade, como, por exemplo, nós damos quando fazemos a pública profissão de fé. É um momento especial. Quando há uma ordenação para o presbiterato ou para o oficialato, é um momento especial. Nós chegamos diante da igreja e assumimos um compromisso. Dizemos, nós queremos nisso, nós vamos fazer isso. Em nome de Jesus que eu estou afirmando estas coisas. O que é que eu estou dizendo? Deus é minha testemunha e está vendo o compromisso que eu faço com Ele e com a sua igreja. Se eu não fizer, que Ele me castigue. Mas se eu for fazer, que Ele me assista na graça para que eu seja fiel. É isso que está por trás. E Paulo diz, Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de todos vós na terna misericórdia em Cristo Jesus. O companheirismo, o apoio, o testemunho dos filipenses traziam grandiosas saudades, fruto e reflexo do amor de Cristo através dele. Deixa eu ilustrar, me permitam, de uma forma bem pessoal. Quando em 2014, eu aceitei o convite de ser pastor titular lá na igreja de Suzano, eu escrevi um texto, apresentei para o reverendo Lugero e perguntei se estava bom para ler a igreja. E ele, naquela ocasião, falou, está. E eu li aqui na frente dessa igreja um texto, eu tenho escrito até hoje. Foi publicado no boletim. E ele dizia o seguinte, ser mais amado ou desafiado? E eu falava naquela ocasião, eu nunca senti tanto amor como eu tenho experimentado aqui na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Mas Deus me deu dons e competências que eu sinto o meu coração mais desafiado por entender que eu vou ser mais útil em um outro contexto do que é aqui. E eu fiquei numa situação difícil. Ficar pelo amor ou pelo benefício do amor, ou sair pelo desafio de servir onde pode ser mais útil. E naquela ocasião, eu entendi que deveria atender ao desafio. E foi assim que a gente foi para Suzano. Quando eu estive, há 3 anos atrás, aqui em julho, saindo de Albânia para Portugal, e eu comentei com o Veridiano depois, eu disse, gente, a primeira igreja está passando por um momento muito especial de necessidade. Eu tenho uma concessão em meu coração. Se eles precisassem de um apoio pastoral neste momento, eu aceitaria voltar para o Brasil. Caso não, para nenhuma outra igreja mais. Eu quero continuar na obra missionária porque a necessidade é. É esse tipo de sentimento que havia no coração de Paulo. E que ele diz, Deus é testemunha do amor e das memórias que eu tenho por vocês. Por causa do amor, das memórias que vocês têm por mim também. É isso que ele está falando. Deus é minha testemunha, diz o apóstolo Paulo.
Paulo afirma a sua plena certeza de que os crentes filipenses tinham garantidos por Deus o operar da sua graça até o último dia, pois via neles evidências desta graça soberana e eterna, que é o testemunho cristão e esta comunhão. É essa certeza que tinha, quando ele olhava para a vida da igreja. E por fim, nós vemos um último ponto aqui. A relação entre a fé e a oração é oração como gratidão, que aparece na fé. Eu olho e vejo o que Deus está fazendo e agradeço por aquilo que Ele está fazendo. É uma oração como expressão da fé. Eu sei que Deus é soberano, que Ele está trabalhando com vocês, e eu oro baseado na certeza de que Deus está presente nesta obra, e a expressão pelo progresso na fé. Olha o que nos diz do verso 9 ao final. Aí ele diz, e também faço esta oração. Nesta última parte do início, ele faz uma outra oração específica pelos crentes de Filipos. Primeiro há um propósito inicial aqui. Ele diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Primeiro ponto que Paulo ora, pelo aumento do amor cristão. Preste atenção, porque isso é importante. Penso eu que esta foi uma das áreas que Paulo amadureceu ao longo de sua vida. Ontem eu assisti um filme antigo que eu tinha em casa lá, e que eu queria rever, eu revi, me deliciei, chamado Pedro e Paulo. Anthony Hopkins representa Paulo lá. E é muito interessante, porque apesar, mesmo por ser um ator fantástico, não é? Eles expressavam a personalidade de Paulo que me parece que é verossímil. Paulo era alguém de um temperamento muito forte e muito impulsivo naquilo que fazia. A gente vê isso na sua defesa de tudo que a Bíblia registra a este respeito. E este homem vai amadurecendo. O filme retrata muito bem, como o filme coloca em alguns momentos, quando ele vai crescendo, não basta ser o conteúdo da fé mais adiante. Não basta ser a dedicação ou o sacrifício. Há uma demanda da vida cristã que passa por relacionamentos também, e que ele não tinha isso como muito forte, não. Basta ver que ele perde a paciência com Barnabé, fala que João Marcos não pode mais estar junto com ele, mas ele amadurece ao longo da sua vida. E no final vem a dizer que João Marcos é importante para ele. E aqui, veja que uma das coisas que ele vai escrever, quando ele escreve aos Coríntios, é sobre o amor. Ele diz, olha, de que adianta, eu posso ter a fé capaz de mover montanha, eu posso sacrificar o meu corpo, entregar pelos pobres, fazer isso. Uma porção de coisas que nós diríamos, uau, esse cara tem muita fé. Ele diz, mas se eu não tiver amor, isso não vale de nada. Paulo está escrevendo isso agora mais maduro, que sabe que a necessidade humana não é só aprender doutrina, conhecer coisas. O desafio humano é a transformação da vida, do coração. A lei de Deus é resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele já tem fé? Tem, mas precisavam crescer em amor ainda. E Paulo ora e diz que o vosso amor aumente mais e mais. Já está presente, mas pode melhorar, pode amadurecer e deve. E quem pode dizer que não precisa disso? Agora veja que não é um amor sentimentalista, porque a continuidade da frase diz, em pleno conhecimento e toda percepção. Presta atenção que isso é importante. Nós não podemos achar que o nosso amor para com Deus, e o nosso amor para com o próximo, que Deus quer de nós, é um sentimento, eu te amo, meu irmão, eu me sinto uma coisa tão agradável no meu coração quando eu te vejo. Não. Ele fala em toda percepção, em todo conhecimento, porque há um risco sério de cairmos aqui no emocionalismo. O amor deve ser uma realidade concreta, expressão do que se acredita. O amor deve levar a um conhecimento melhor de Deus, de sua vontade e a prática disto. E veja que o amor não é mesmo nem incompatível com as lutas do próprio coração. Porque às vezes o sentimento não é agradável. Mas ainda assim, a gente pode amar. A Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu uma compaixão muito grande pelas pessoas por causa do seu amor. Ele sentiu. Mas diz que Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de dar o seu Filho por nós. Toda percepção.
Propósito intermediário, versículo 10. Há um propósito inicial que aumente no amor em toda a compreensão do que isso significa, mas ele ora para que eles sejam aprovados e aprovem as coisas excelentes. Presta atenção, isso significa o quê? Que um amor inteligente, bíblico, maduro, deve levar os crentes a reconhecer e receber como valiosos os valores eternos e divinos, as coisas mais excelentes. Se eu amo a Deus, eu amadureço nesse meu amor a Deus e ao próximo, a minha vida e o meu coração passa a ser pautado pelo céu e pela eternidade, e não pelos retornos que eu tenho aqui na terra. Porque na terra a gente decepciona e se decepciona. Na terra a gente é tentado a acumular riquezas que são destruídas, e amar estas coisas é tolice. O amor será maduro quando eu entendo a eternidade, e esta eternidade passa a afetar o meu julgamento. E aí ele diz, e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Porque entender as coisas eternas e excelentes como sendo as verdadeiras, valorosas, são aquilo que vai santificar a nossa vida. E aí a minha fé vai ser sincera. Eu não vou usar a fé com o objetivo de receber benefício, fazer campanha disso ou daquilo outro, me mostrar muito espiritual para as pessoas me elogiarem, achar que eu cumprindo, aí eu chego diante de Deus e diz, eu fui um bom menino, me dê um presente de Natal esse ano. A minha espiritualidade vai ser fruto de entender os valores eternos do céu, e ela será sincera e inculpável. Haverá uma sincera santificação, que vai aprimorar o nosso caráter, à semelhança de Jesus Cristo. Presta atenção, isto aqui só termina lá. Por isso que ele diz, para o dia de Cristo Jesus. Mas o amor amadurecido vai nos fazendo cada vez mais sinceros nessa fé que depende de Cristo e que busca a glória de Cristo. E não desviada. É por isso que ele está orando. Percebem a beleza dessa intercessão? Percebe que o que Paulo está pedindo aqui é pelo progresso espiritual de uma igreja que já mostrava muito sinal de que Deus estava com eles, mas sempre há um progresso, e é assim mesmo. E por fim, há um propósito final na oração descrita no verso número 12. Ele diz, isso aqui, isso tudo, é mediante Jesus Cristo, para o louvor e a glória de Deus. Oh, queridos, que lição preciosa e tão difícil o nosso coração assimilar. Toda essa maturidade, toda sinceridade na fé, todo progresso espiritual, é mediante Jesus Cristo. Eu confesso com vergonha de que em algum momento da minha vida isso não ficou muito claro. Eu comecei a olhar com muita ênfase para as minhas responsabilidades como cristãos, como assim, eu sou responsável pela minha santificação, de orar, ler a Bíblia, cuidar, testemunhar, fazer isso, aquilo, outro. E isso faz com que nós percamos Cristo de vista. Sempre que a gente louva demais pessoas em nosso meio, isso é perigoso. Tudo, disse Jesus, é por mim. Ele disse pela outra via, né? Sem mim, nada podereis fazer. Em outras palavras, se há algum progresso espiritual real na vida de alguém, é Cristo nele. Se há um progresso espiritual real na sua vida, toda honra e todo louvor sejam dados a Deus. Ele diz, para a glória e louvor de Deus. Pelo amor de Deus, preste atenção. Não esvaziemos o peso dessas palavras, usando como clichê em nosso meio. Para a glória de Deus. Fulano, vem aqui para a glória de Deus. Vem receber uma homenagem para a glória de Deus. Ah, obrigado, para a glória de Deus. Podia ter aumentado o tamanho dessa medalha, para a glória de Deus. Entendem? Não esvaziemos. É para a glória de Deus, porque a glória é dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Não perceber isso é desconectar-se da fonte. É achar que nós somos capazes de produzir virtude e fruto glorioso por conta própria, como uma árvore desapegada de suas raízes, boiando no céu. Eu produzo fruta por conta própria, by myself. Não existe isso na espiritualidade cristã. É em Deus, em Cristo, e por isso mesmo, para a glória dele.
Por tudo que Paulo se lembra dos crentes de Filipos, ele se põe a orar com um propósito específico de vê-los amadurecendo no entendimento do amor de Deus, o que executa a santificação do seu povo para a sua glória. Nós aprendemos, portanto, que a intercessão pela igreja deve objetivar a santificação da mesma, pelo entendimento do amor gracioso e para a glória de Deus revelado a nós em Jesus Cristo. A agenda principal de Deus na sua vida, sabe qual é? Lhe conformar à imagem de Jesus Cristo. Todos os outros pontos que podem trazer angústia na sua alma estão debaixo desse tópico principal. Os pedidos que lhe afligem, os seus sonhos, os seus projetos, tudo é causa secundária, terciária, quartiária e por aí vai. Nem sei se é essa a palavra. Primária, secundária, terciária e adiante. Está tudo depois. A maior riqueza, a maior beleza é exatamente aquilo que a gente vai carregar por toda a eternidade. Na eternidade nós seremos semelhantes a Cristo. A maior riqueza que a gente experimenta aqui é aprender a depender mais de Cristo. É Cristo ser formado em nós, conformado em nós. E muitas vezes nós resistimos, e a angústia da vida cristã, presta atenção, vou repetir. A angústia da vida cristã é precisamente isso. A rebelião daquele que quer construir seu próprio reino, em resistir à graça do Espírito que o está conformando ao reino de Deus. É você querer estabelecer o seu reino, suas regras, sua vontade, sua glória, seu nome, seu jeito, seus sonhos, seus medos, seus. Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Deus olha para você e para mim e diz, você será tão melhor quanto menos de você estiver no trono da sua vida. Você será um você melhor, quanto mais Cristo estiver em você, com você, e você ser conformado a Ele. Isso é um mistério. Porque sermos conformados à imagem de Cristo não significa suicídio de personalidade, mas significa redenção da personalidade. Em outras palavras, sou eu na melhor forma que eu posso ser. Sou eu jesusificado, redimido pela presença de Jesus e conformado ao seu poder. Sou um eu que aprende a amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como Jesus amou. Sou um eu que, ao se conformar a Cristo e ao buscar o seu reino, vai se tornando o eu que Deus sempre intencionou que nós fôssemos e que é o que seremos quando estivermos na sua presença. Concluindo, há uma relação essencial entre a fé e a oração. Aquilo que nós oramos reflete aquilo que nós cremos. Aquilo que nós pedimos reflete os valores do nosso coração, aquilo que valorizamos. Nós oramos por aquilo que nós mais amamos. Nós oramos por aquilo que nós mais tememos. Nós oramos por aquilo que nós confiamos, desejamos, almejamos. Para que a nossa oração não seja simplesmente uma verbalização do que o que sentimos, como uma expressão egocêntrica de nós mesmos, e neste sentido não se diferenciará muito da prática de oração de religiões que não têm uma divindade para quem orar. Elas são mera projeção do indivíduo ou do ego. As nossas orações precisam ser visitadas, recheadas e orientadas por Deus. Sua presença, sua vontade, sua esperança, seu poder, enchendo o nosso coração de esperança, enchendo a nossa boca de petições inteligentes de acordo com a vontade do Senhor. E nós somos muito fracos nesse ponto ainda. A oração é um instrumento na Escritura Sagrada, até mesmo de batalha. Quando Paulo termina de descrever a armadura do crente,
mostrando todos os utensílios que deveria usar, ele fala da oração no Espírito. E eu leio para a nossa instrução. Diz assim, descrevendo a armadura do crente. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Os nossos avós puritanos, que escreveram os símbolos de fé de Westminster, usavam uma expressão muito didática. Eles se referiam à oração fervorosa como sendo lutar com Deus em oração. O que nos indica, no mínimo, que isso não é uma coisa tranquila. Não é lutar contra Deus, é com Deus. É uma luta da alma, da carne, que nós nos unimos ao Senhor, à sua agenda, à sua pauta, ao seu desejo, para que seja cumprida aqui na terra, como é cumprida no céu. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda graça e misericórdia, nesta manhã nós queremos te render graças por aquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida, pela tua palavra poderosa, pelo Evangelho que foi descortinado diante dos nossos olhos, mediante a ação iluminadora do teu Espírito Santo, pela fé que há em nosso coração, ainda que pequena, às vezes com uma sensação que temos de ser como do tamanho de um grão de mostarda. E nós nos sentimos como o pai daquela criança que foi ao teu filho Jesus pedir pela cura dele. E que respondeu ao teu filho dizendo que cria que ele poderia curá-lo, mas ajuda-me na minha falta de fé. Nós cremos no Senhor, mas também falta-nos fé madura, consciente, centrada no Senhor, na sua vontade, na satisfação do Senhor. Pedimos, Senhor Deus, não simplesmente ajuda-nos a praticar a oração, mas dá-nos maturidade na oração, para que ela seja guiada conforme a tua vontade, a tua pauta, e que encha o nosso coração, porque aí haverá fervor e sinceridade, quando o nosso desejo estiver afinado com a tua vontade revelada. Ajuda-nos, santifica-nos nisso, ensina-nos a te buscar em oração e buscar a tua pauta, o teu reino, assim como na nossa vida. Quando olhamos para nós mesmos, nós perdemos o foco. Nós somos egoístas. Nós somos tentados a construir nossos próprios reinos. Nós pensamos a vida em termos de custo-benefício. Nós somos pautados por essa geração materialista. Nós somos marcados pelo pecado de Adão, que até a volta de Cristo fada a humanidade a tentar a autonomia. Mas nós não produzimos nada por nós mesmos. Nada. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a, pelo teu Espírito, sondarmos o nosso coração e aprendermos a orar contigo e com os teus servos, como tu nos ensinas na tua palavra. Te pedimos pelo nosso progresso espiritual como igreja. Em nome de Jesus. Amém.